Capri, como é que vocês estão, meus amores? Buscadores e buscadoras de respostas e sabedoria. Ó. E aí, vocês estão bem, meus amores? Espero que estejam muito bem. Vamos lá para a leitura de vocês. Gente, estou meio afastado sim do canal, tá? Estou reformulando absolutamente tudo. Eu não estou contente com o formato que está e como as coisas estão indo. Tá? Então, antes do pessoal começar a perguntar, e série Gêmeos, não sei o que lá, eu vou postar ao longo dessa semana alguns vídeos, tá? Tô postando Capri e Aquário porque Capri e Aquário ranqueiam 100% o canal. Maior número de visualizações, maior número de comentários, maior número de likes, entendeu? Então, assim, não tem nem como deixar de lado. Lembrando, são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer, se vão ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Poucas palavras, irmão. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando. Pode refletir um presente até mesmo no passado, serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá, blá, blá todo, que eu não vou falar. Para você que é novo no canal, o tarólogo é meio doidão. Muito sério o trabalho. Porém, cara, e aí? E aí, irmão? Sério? Mais uma, cara. Vamos ficar só no 3 de espadas aqui, cara. O trabalho é muito sério. Porém, contudo, entretanto, a gente traz uma leveza, né? Afinal, o mundo está tão pesado. O mundo anda tão complicado. Hoje eu quero fazer 3 de espadas, tá bem? Tudo por você. O mago, caramba. É que manifesta um 3 de espadas. 2 de espadas, tarô. Como? Como? Dá não. Dá não, Capri. Abrimos com 3 de espadas, que foi clarificado pelo mago. Meus amores, tem um monte de coisa aqui nessa questão do mago aqui. O mago pode ser uma manifestação nossa. Manifestamos algo que nos trouxe um 3 de espadas. O mago pode ser algum tipo de magia que foi feito para trazer algum tipo de separação, dor aí para algumas pessoas. Pode ser, né? A gente vai ter que clarificar essa parada, não vai poder ficar assim não. O que acontece? Na sequência veio o 2 de espadas, clarificado pelo 9 de copas. Eu estou falando aqui com capricornianos do meu pequeno coraçãozinho, que muito provavelmente aí sofreram algum tipo de situação complicada, seja automanifestada ou não, tá? Que está colocando vocês dentro de uma situação talvez de dúvida, ou venha colocar vocês talvez dentro de uma situação de dúvida aqui, com relação à legitimidade, olha isso, a legitimidade do que realmente para você tem valor, é desejo, é verdade, não é, o que deixa de como é que é. Né? Porque nós temos um 2 de espadas sendo causado aqui por um 9 de copas. Vamos entender essa parada aqui? Com 3 minutos já não teve nem aquela introdução bacana, né? Flávio, como assim um 3 de espadas autocausado? Né? Às vezes a gente manifesta algumas coisas, né? Ou a gente quer manifestar uma situação e talvez não estejamos prontos para tais situações serem manifestadas, e mesmo assim a gente insiste em alguma coisa, ou talvez simplesmente algo que não deveria acontecer. Olha que interessante, me veio um reflexo de um sonho que eu tive essa noite com relação a alguma coisa que foi insistida e deu errado. Ou não sei se foi sonho ou se isso daqui foi alguma visão, enfim. Agora me confundiu mesmo. Mas alguma coisa que alguém insistiu. Eu vou manifestar isso. Vou dar um exemplo, tá? Eu quero comprar uma casa. Só que, tipo,
eu não tenho todos os recursos para comprar essa casa. Tem como, mas não tenho todos os recursos para ter, enfim, né? E é uma casa específica, assim, assim, assado, assado e cozido. E tipo, tudo que você vai fazer com relação a isso meio que dá uma travadinha, sabe? Dá um negócio errado e tal. E aí entra muito dentro daquele contexto do é o universo me testando para ver se realmente eu quero isso. Porque tem essas paradas que acontecem de vez em quando, sim, Capri. Mas eu entendo mais como uma insistência diante alguns sinais que o universo deu para te falar, olha, não é bem por aí, não. Talvez isso que você esteja querendo manifestar neste momento não seja para você neste momento. Isso venha te prejudicar. Entende? Isso é uma situação de magia, obviamente. Alguém fez alguma coisa aqui que causou algum tipo de problema para você e agora você tem que estar com dificuldade aí de enxergar o que realmente é de verdade e o que é de mentira, né? Mas vamos clarificar aqui. Tarô, por gentileza, fala do mago. Seja conciso, irmão. Por gentilânques aqui. Cavaleiro de paus, né? Então seja prolixo. Já que te pedi para ser conciso, você é prolixo, seja prolixo. Mais do mesmo. Rainha de Ouros, a energia de vocês aqui. Mais uma. Isso, vai bagunçar. Aí você vai parar dentro do armário, ficou a porta fechada. Mais uma. Poucas palavras, né? A torre. Nem vi a carta, mas só de relance. La torrita aqui. Gente, é barulho da cadeira. Uma plaquinha do Liberty aqui, ó. Que bonitinho. Há um arame farpado que se desfarpou. Liberte-se. Vamos lá. Arame farpado que se desfarpou. Cavaleiro de paus. Rainha de ouros. A torre. Tá, só por esse cavaleiro de paus aqui eu entendo que houve uma espécie de impulsividade. E o cavaleiro de paus ele acaba agindo por impulsividade em determinadas situações, porém, contudo, entretanto, pode me mostrar uma engasopada daquelas. Como assim, Flávio? É um Fusca faltando 2 velas. Ele até anda. Fusca é foda. Mas ele dá... Sabe? O que acontece? Cavaleiro de paus tem uma energia de muita ação. Porém, contudo, entretanto, ele também tem um probleminha que de vez em quando ele dá umas travadas no meio do caminho, sabe? Tipo, o que acontece aqui? Ou houve uma precipitação, porque aqui está a energia exata de vocês, a Rainha de Ouros, onde essa precipitação foi por conta de algum problema que você teve, um rompimento, alguma coisa, ou isso levará ou levou a um rompimento ou alguma situação extremamente complicada, tá? Não vejo que tenha sido alguma coisa externa. Vejo que foi mais uma questão ou será mais uma questão de Capricórnio do que qualquer outra coisa, tá? E essa situação levará ou levou a uma situação de rompimento ou alguma coisa bem complicada aqui. Por quê, Flávio? Por ou uma situação de, conforme eu disse que eu não tinha completado, de agir por impulso, ou porque começou a fazer uma coisa e parou na metade do caminho. E esse de parar na metade do caminho travou tudo. Mas também pode estar influenciado por esse 9 de copas. Como assim, Flávio? Influenciado por esse 9 de copas, que está clarificando 2 espadas. Essa paradinha dessa torre pode ter acontecido porque no meio do caminho você pode ter parado e falado assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é esse mesmo caminho que eu quero seguir? Será que é isso mesmo que eu quero manifestar? Né? Será que é isso que vai me trazer aquele sonho, aquele desejo, toda aquela parada que eu imaginei como sendo a ideal para mim? Será que essa parada é ideal para mim?
saca? Então, tipo assim, várias situações podem ter acontecido que podem estar levando a essa configuração aqui, essa dinâmica de 3 de espadas, 2 de espadas. Que houve uma situação um tanto quanto complicada, ou para algumas pessoas haverá mediante essa dinâmica que está acontecendo aqui. Com certeza, vamos entender esses 3 de espadas aqui. Tarô, por gentileza. Ele é justiça. Fala da justiça, por gentileza. Tem bagunça. Se complica a parada, pô. Como é que eu falo isso, né? 3 de espadas sendo clarificado pela justiça e o 5 de copas. Algo que algumas pessoas se deram conta de uma situação. Não é que se deram conta de uma situação, e aí é onde mora o perigo, onde eu caio nisso. Aí é onde mora o perigo, meus amores. O que acontece? Por conta dessa torre aqui, algumas pessoas podem estar dentro de um contexto do tipo, me arrependo, acho que era aquilo mesmo. Sabe? Só que agora já não está sabendo mais muito o que fazer. Está fazendo sentido para alguém. Para mim não está fazendo muito sentido, mas para alguém com certeza está fazendo sentido. Fala mais esse 3 de espadas complementando a justiça com o 5 de copas, por gentileza aqui, tá? 9 de ouros, alguém que seguiu na independência, que resolveu seguir um caminho sozinha, em busca de algum tipo de estabilidade. Então, o plano A era fazer o plano B dar certo. É o meu lema, né? Só que teve um probleminha no meio do caminho aqui. O que acontece? Qual era o plano A? Uma espécie de independência, mas não só independência financeira, mas uma espécie de eu posso seguir aqui, eu posso fazer diferente, eu posso manifestar, eu tenho esse poder de manifestação e obviamente que tenho o poder de manifestação, mas entrou dúvida no meio da parada e a gente vai ter que entender por que essa situação se configurou assim, porque tem essa dúvida. Tudo bem, a gente tem o 9 de copas que fala dos sonhos, desejos, etc, etc. Né? De um momento de, entre aspas, completude. Pode ter sido questionado se isso era o que você queria. 2 de espadas. La muerte. 12 minutos. Fala mais. Com o sol. Mas, gente, se não é leitura complicada e não cai 280.490 arcanos maiores na mesa, não é leitura para Capri, né? Sim, eu não sou nem um pouquinho exagerado. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, o que acontece? La muerte com a lâmina do sol. A morte com o sol aqui. Clarificando 2 de espadas. Que parada sinistra, né? Por quê? A morte, ela pode representar transformação, ela pode representar finalizações, a lâmina do sol traz clareza. Só que, cara, tá trazendo clareza em cima de um 2 de espadas. Eu entendo que algumas pessoas podem ter, de uma certa forma, internalizado ou entendido que uma mudança de comportamento ou alguma coisa que fez com que você mudasse de ideia ou de comportamento no meio do caminho mediante o que você quer, ou sonha, ou deseja, ou que você queria que realizar. Porque aqui tem um intuito de realização, né? A rainha de ouros é estabilidade. O 9 de ouros é estabilidade. O cavaleiro de paus não é uma lâmina complicada, é uma lâmina bem bacana. Quando ele está no seu lado luz, ele é bem rápido, ele tem bastante energia para fazer as coisas aqui. Porém, contudo, entretanto, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho que trouxe uma clareza com relação a vocês, ou uma mudança de comportamento, ou uma mudança brusca que pode ter acontecido. Flávio, do tipo, posso estar falando, por exemplo, até com pessoas que tiveram algum tipo de perda na família. Entende?
E isso daí trouxe algum tipo de complicação também no meio do caminho, sabe? Trouxe algum tipo de complicação. Só que o Sol está aqui, clarificando o 2 de espadas, ou seja, entendo que, embora esteja algo meio que travado, né? Não é algo que não possa ter uma continuidade. É que aqui colocou muito capricornianos a refletirem, a pensarem sobre o que realmente estão querendo aqui. Se realmente o que foi feito no passado, as decisões que eu tomei no passado, ou o caminho que eu estava seguindo no passado, será que foram decisões acertadas ou não? Né? Só que o que acontece? Como nós temos duas lâminas encabeçando aqui, né, a leitura de vocês, que é o 2 de espadas e o 3 de espadas, são lâminas altamente mentais. A lâmina da justiça, ela traz muita lógica para a leitura. O que me mostra que algumas pessoas do signo de Capricórnio podem estar dentro de uma confusão mental com relação a tudo. E quando eu falo a tudo, é tipo, simplesmente a tudo. Desde uma simples decisão que tem que tomar, isso não é para todo mundo, tá? Desde uma simples decisão que tem que tomar até coisas extremamente complexas, tipo, eu estou reavaliando absolutamente tudo na minha vida. Por quê? Porque eu quis fazer alguma coisa, eu talvez tenha entendido que não era o que eu queria fazer, ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho, aconteceu um corte que trouxe uma mudança de rota, aconteceu aqui uma mudança de comportamento, ou alguma coisa que me fez mudar o comportamento. Talvez eu tenha parado com isso, isso me trouxe uma frustração, porque a minha manifestação gerou um 3 de espadas. Hoje eu olho para essa questão como alguém que talvez entenda que não deveria ter parado no meio do caminho, porque estava chegando perto de alguma coisa que talvez, né? Outras pessoas aqui, esse 5 de copas, com a justiça e o 3 de espadas e o 9 de ouros, já pode estar me demonstrando uma outra situação, Capri. É como se você tivesse aqui entendido exatamente por que alguma coisa aconteceu. Por que houve uma interrupção de algo no meio do caminho? Por que houve alguma manifestação da espiritualidade, seja ela de qual forma for, que trouxe uma mudança de rota, vamos colocar assim. E a partir do momento que eu tratei esse 3 de espadas com alta lógica, com entendimento, porque a justiça traz essa energia, eu tenho que olhar para essas questões de uma forma um tanto quanto lógica, ou seja, eu gerei o problema, eu entendi que eu gerei o problema e eu entendi que eu não posso ficar olhando para o passado, e sim olhando as novas oportunidades que vêm, e essas novas oportunidades que vêm é apenas esse 9 de ouros, ou seja, resultados magníficos. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu finalizo com eu entendo, tenho clareza de algumas coisas com relação ao que eu quero, né? 9 de copas, 2 de espadas com a lâmina do sol aqui, e eu ponho fim a alguns comportamentos que estavam me deixando dentro de um contexto de dúvida, não estavam permitindo que eu seguisse em frente, não estavam permitindo que eu renovasse uma situação aqui. E aí, a partir daí, as coisas começam a funcionar. Então, veja que nós temos dois cenários aqui. Tá? Nós temos dois cenários, Capri. O cenário de quem trouxe a lógica para a situação, finalizou o que tinha que ser finalizado, teve o entendimento e seguiu, e está seguindo em busca de um resultado, e quem aqui ainda está se arrependendo por uma situação, e aí não está conseguindo muito dar o direcionamento ou ter tanta clareza com relação a isso. Deixa eu pegar outro tarot aqui. E aí? Vai você, irmão. Como diz aquele maluquinho do Pokémon, você vai ser escolhido Sasquatch, sei lá. Vamos lá. O 3 de espadas com a lâmina do mago. É o que eu falei. Que eu estava falando até agora.
a lâmina do carro. Uma mudança de rota. O carro, tarô, por Gentilhanques aqui, 7 de paus. Algumas pessoas lutando por, algumas pessoas resistindo a. Eu luto por uma nova direção, porque eu tive um entendimento, trouxe lógica para essas questões e parei de olhar para o que deu errado e finalizo algo de vez aqui, eu sei lá que é essa lâmina da morte, eu finalizo com algum comportamento. Eu vejo muita questão de comportamento aqui, porque está clarificando uma lâmina de espadas, ou seja, pensamentos nocivos, pensamentos nada a ver, aquelas paradas meio papão, aquela onda e tal. Que isso não explica nada, mas eu acho que vocês entenderam. Vamos lá. O 2 de espadas com o 9 de copas. Qual foi, tarô? Por Gentilhanques aqui. Achou que você ia cair, né? Bandinguinho. 5 de espadas. Pode ser 5 de espadas. Cavaleiro de copas. Tá, vamos fazer assim. Traz um entendimento 5 de espadas com cavaleiro de copas, por gentileza, tarô. Irmão. Faz isso não, cara. Faz isso não, tarô. A lâmina do carro com 7 de paus. Por Gentilhanques aqui. Grande Eremolhas entrou na mesa aqui. Grande Hierofólias no fundo do deck. O Hierofante, a lâmina do Papa. A gente pode estar falando trabalho, relacionamento, blá blá blá, um monte de coisa aqui. O Eremita, que trouxe o entendimento da lâmina do carro 7 de paus. Bom, notícia boa é que quem ainda está numa situação de dúvida não está difícil de resolver. É como se aqui aparecesse uma espécie de clareza para você, literalmente, ou alguém trouxesse, ou talvez você vá se aconselhar com alguém, ou esteja até mesmo buscando uma espécie de aconselhamento, seja ele de forma espiritual, até mesmo conversando com pessoas, para estar saindo desse processo de existência aqui, porque ainda tem um processo de existência. Para outras pessoas, o carro com o 7 de paus me mostra alguém que está lutando por uma situação, ou seja, eu estou lutando para sair dessa manifestação de 3 espadas que eu trouxe para mim. Eu vejo que foi uma coisa bem criada, bem autocriada aqui também. Óbvio, meus amores, quando a gente fala de uma situação autocriada, ninguém está julgando a sua decisão. Tá? É preciso entender que, mediante situações externas, tomamos decisões que achamos ser as mais acertadas. E talvez essas decisões nos levam até esse 3 de espadas. Talvez essas decisões, me perdoem, meus amores, talvez essas decisões nos levem até rupturas, torres, etc, etc. Mas foi por conta de uma situação externa. E naquele momento que você tomou essa decisão, seja ela qual for, naquele momento foi o que você julgou ser o mais certo. E tá tudo bem também, não adianta também, né? E entrar dentro de um processo de arrependimento, era o caminho certo, eu tinha que estar com essa pessoa, eu tinha que estar nesse trabalho, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter pedido demissão, não deveria ter terminado esse relacionamento. Se há o entendimento de que tem que se voltar atrás, não pode se ter compromisso com o erro. Entende? Agora, numa questão de, estou arrependido com relação à decisão que eu tomei, e eu acho que aquilo era o legal, então eu vou procurar saber o que eu posso fazer. A única coisa que tem a que se fazer aqui, né, é ter a clareza de que você precisa eliminar alguns tipos de comportamentos ou algum tipo de entendimento que te levou a isso. Tanto para quem tomou uma decisão precipitada aqui e rodou em alguma parte, quanto para quem engasopou aqui no meio do caminho, seja numa situação de força externa, como disse anteriormente, até uma perda familiar, por exemplo, pode ter atrapalhado alguma coisa.
é ter um entendimento de que você precisa finalizar com algumas questões aí, ter a clareza do que você precisa finalizar para você conseguir, seguir o seu caminho aqui. Se aquele era o certo, uma hora ele vai dar um jeito de convergir aí na sua energia. Entende? Uma hora os seus caminhos convergem ali, lá na frente. Saca? Mas não dá para ficar parado no meio do tempo aqui. Onde a lâmina do carro pede movimentação, né? Bom, eu vou gerar movimentação, eu vou trocar essa rota. E aí a gente entra no 2 de espadas com 9 de copas, que veio nosso 5 de espadas, que eu entendi aqui, clarificado pelo cavaleiro de paus. O 5 de espadas fala de disputa, mas aqui é uma questão muito mental. Então eu entendo que aqui alguma coisa chega, ou você manifesta algo para você, ou algo... A torre de novo, veio junto com a lua, com coisa... Não é isso não, meus amores. Ai, não é isso não. Anula a informação anterior. Cacete, achei que essa leitura ia ficar curta. Bom dia da França. 5 de espadas, cavaleiro de copas. Alguém chega oferecendo alguma coisa aqui para você. Ou esse 9 de copas clarificando esse 2 de espadas. Aqui é um outro cenário, tá? Que pode estar indicando porque essa dúvida com o que realmente vale a pena aqui para você ou não. Cavaleiro de copas traz alguma coisa, só que o 5 de espadas é alguém que é o famoso cachorro picado de cobra que tem medo de linguiça. Eu me ferrei aqui atrás e agora chega uma nova oportunidade, uma nova situação, só que como eu me ferrei lá atrás, eu fico com o pé atrás, né? Porque essa nova situação veio clarificada com a lâmina do Pajem de Ouros, um convite ou algo novo que chega, veio junto com a lua, medos, inseguranças, ilusões, etc, etc, e a lâmina da torre retornou aqui, ou seja, estou com o pé atrás. Por quê? Porque e para algumas pessoas isso daqui é o tal do caminho convergindo. É isso mesmo. É isso mesmo. O caminho se convergiu aqui. Aquilo que talvez você achava que era para você e que não virou. Aí o que acontece? Algumas pessoas se lamentaram, algumas pessoas seguiram, e paponca, aí vida que segue, né? Life goes on. Só que houve aquela pegada do, putz, será que eu tomei a decisão certa? Só que agora os seus caminhos se convergem novamente. Ou seja, há um reencontro com a mesma situação ou com uma situação muito parecida. Se for uma situação muito parecida, você vai voltar num passado e vai ficar com medo aqui de... Vai botar em cache se é isso realmente você quer por conta dessas duas torres aqui. Ou seja, aconteceu aqui o que aconteceu aqui, o que me garante que não vai acontecer aqui. Se for a mesma situação do passado que convergiu, aqui você entrando meio que em choque, num medo, numa insegurança por conta de isso não ter dado certo no passado, com a lâmina da morte e o julgamento. Alguém que talvez tenha entendido que houve uma finalização kármica, não foi para ser, não era para ser e pronto, e acabou. Meu Deus do céu, como figurou demais aqui, né? Ai. Então, assim, o que acontece, meus amores? Se isso não é um passado voltando, é algo muito parecido. E agora dá para entender por que esse 9 de copas aqui está gerando tanta dúvida. Porque é como se
eu posso estar falando com pessoas que estão num caminho completamente diferente, mudaram toda a rota, saíram de um lugar, foram morar em outro, mas é como se algo do passado ou algo bem parecido com o passado acontecesse para algumas pessoas. Isso não é para todo mundo. O caminho convergiu ou vai converger. Segura aí, Capri, porque pode ser que algo que você achou que tinha finalizado não se finalizou. E isso vai colocar você aqui dentro de um processo de dúvida com realmente ao que você quer. Porque algumas pessoas podem estar dentro de um estado, pode estar dentro de uma situação onde essa situação é uma pseudo-completude. Como assim, Flávio? É algo que você está entendendo nesse momento que é algo para você, mas o universo quis te encher o belo do seu saquinho e falou assim, tá, que? Capri? Tá de boa? Pera aí, pega aquele passadinho lá, faz cruzar o caminho lá. O universo tá de sacaneio, show it nós, né, Capri? Pelo amor de Nossa Senhora, já vou até acender minhas velas aqui. Eu acendi ontem, tem que acender mais umas 15 hoje, né? Haja vela. Né? Universo. Bom, não vamos brigar. Enfim. Para finalizar aqui, Tarô, existe algum tipo de energia complementar a ser observada? 9 de ouros retornou. Puta que... Ai, meu Deus, lembra aquele arrependimento lá? Pô, será que era o que era para mim? Aí veio o 9 de ouros aqui de novo. Junto... cadeira desgrama, gastar 1 litro de óleo nessa desgrama. Junto com as de copas. Ou seja, meus amores, para algumas pessoas pode ser sim que algo que você achou que teve um processo kármico finalizado não finalizou e essa situação volta aqui. Pode ser algo novo na sua energia, em outro lugar, em outra cidade, né? Flávio, necessariamente em outro lugar? Não. Para quem foi para outro lugar? Né? Pode ser aí, pode ser alguma coisa que chega de forma muito parecida, como uma espécie de segunda chance para algumas pessoas, né? Mas vai colocar em xeque o que você realmente quer, o que você realmente deseja para a sua vida. Ou seja, a gente não tem um pingo de paz nessa parada. Meus amores, deixou o seu like, deixou o seu comentário, sua inscrição. Gente, já quero agradecer aqui porque vocês são muito, muito, muito tops da galáxia, né? Vocês deixam like, vocês comentam, vocês compartilham e eu quero agradecer demais. Estou fazendo mudanças no canal, realmente não estou feliz. Ao contrário do que andaram dizendo, depois eu vou até fazer um videozinho, andaram dizendo aí que eu ia fechar o canal. É mentira, não pretendo fechar o canal, ok? Já tive várias vontades, mas não pretendo, tá? E quero pedir seu like, tá bom? Seu compartilhamento, sua inscrição, caso você não seja inscrito no canal aqui, ok? Espero poder ter ajudado. Até o próximo vídeo. Mega beijo para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.